Então, na aula 15, nós tínhamos trabalhado, né, o setor de anil já acoplado com a matéria e tínhamos visto que a gente podia escrever aquilo que nós encontramos, né, como sendo field strength de anil, né, que na verdade a gente tirou por essa relação aqui, na verdade, fazendo exatamente como no caso eletromagnético, pegando o comutador, as chamadas derivadas por variantes de gauge. E aí, fazendo esse comutador aqui, em analogia com o caso abeliano, a gente chegou a essa definição aqui daquilo que vai ser o tensor de intensidade de campo no caso de Young Mills. Só que esse objeto, como está escrito aqui, está em forma de álgebra. Então, esse objeto que está aqui, ele está na forma está na álgebra de Lie. Supõe-se que toda essa expressão aqui, para cada termo dessa expressão, haja um gerador GA, F, min, A, GA, D, Mi, N, A, GA, K. Então tem sempre um gerador aqui, está na álgebra de Lie. E aí a gente fez a decomposição e expulsou, né, fatorou os geradores. E aí a gente ganha essa expressão aqui do field strength para cada componente, né, para cada direção do grupo de gauge. Então isso aqui a gente tinha chegado na aula passada. E vamos colocar o seguinte, a proposta é colocar o nosso lagrangiano de Young-Mills, exatamente como no caso de Max, nessa forma aqui, menos um quarto, F min A, F min A. Então, colocamos, né, nessa forma. E aí a gente tirou também a equação de campo, na aula passada, né, que nos dava essa expressão aqui. Daqui, então, fazendo o princípio variacional, então, aqui fazendo o princípio da minimação, variando em relação a mi, a gente chegava a essa equação derivada covariante de mi, f, mi, a, igual a j, mi, a. Isso se a gente tiver uma corrente. Se não tiver, vamos colocar, tem uma corrente. Vamos colocar aqui o seguinte. Suponhamos que a gente tenha aqui o campo de Young-Mills acoplado com a matéria, como a gente terminou a aula passada fazendo. Então a gente aqui teria o termo, vamos dizer assim, um termo lagrangiano de matéria acoplado com Young-Mills. Então é daqui que vai sair. Oi? Eu só queria fazer um comentário. Fala. Na QED, aquele termo definir representa uma lagrangiana livre, portanto, Isso. magnética. Isso. Nesse caso, eu posso dizer que ainda é um campo livre, portanto. Quer dizer, é livre no sentido de que não está interagindo com a matéria, mas não é livre por si só, porque aí você vai ter os termos, né, que vão, quando você desenvolver isso aqui, você vai ter termos cúbicos e quárticos em A. Então, esse lagrangiano é livre da matéria, mas ele tem autoacoplamento no sentido de Young-Mills. Então, não é um lagrangiano verdadeiramente livre, é um lagrangiano desacoplado da matéria, tá certo? E aí a gente pode colocar a parte de matéria aqui, como a gente colocou na aula passada, e aí, fazendo o princípio variacional, essa equação aqui nos dava nessa forma aqui, do Mi, min A, e aqui a corrente de matéria, vamos colocar assim, a corrente de matéria, e aí, claro, índice I, então aqui saía, fazendo, não importa o que esteja aqui, fazendo a variação em relação ao A e fazendo em relação ao AMI aqui também, fazendo toda essa variação aqui, que eu vou dar até assim, isso aqui, variando, né, em relação a e A, variando em relação a e A, essa equação aqui nos dá isso aqui. Faz a variação, o princípio variacional está aqui. E aí nos deu essa equação aqui, né, onde essa derivada aqui, a gente tinha visto que, na verdade, essa derivada aqui é dmi, A, mais F, A, B, C, A, I, B, F, I, C. Fazer aqui assim.
derivada, isso aqui é menos. Menos F, ABC e menos. Então essa derivada. Então significa o seguinte, a derivada covariante atuando no campo de Yang-Mills, né, ela toma essa forma aqui. Isso aqui é a derivada covariante de Yang-Mills. Né? A gente deduziu isso aqui na aula passada, fazendo a variação. Foi como a gente terminou basicamente a aula passada. Eu queria chamar a atenção de vocês, que eu já falei na aula passada, mas não fizemos, que era sobre a questão da corrente que está aqui. Quer dizer, nós temos, né, essa equação de Yang-Mills, da maneira que ela está escrita, vamos escrever ela aqui assim. A gente tem dmi, só para a gente interpretar o que está acontecendo. Então aqui a gente tirou a corrente de matéria em A. Então, essa equação aqui, a gente tem duas maneiras de olhar. Quer dizer, aqui, se a gente usar essa expressão aqui, se a gente souber, sabendo já quem é a derivada covariante do campo de Yang-Mills, né, que é o que sai automaticamente, essa expressão aqui sai automaticamente do princípio variacional, e a gente condensa, né, essa forma aqui, nessa derivada covariante, naquilo que é a derivada covariante atuando no campo de Yang-Mills. Então isso aqui deu para nós, dmi F A menos, né, G ABC FMC. Isso igual a corrente de matéria. Então, fazendo uma simples passagem, né, transposição desse termo do lado direito, a gente vai poder escrever essa equação assim. A gente vê que a gente pode colocar aqui do lado direito, quer dizer, juntando a corrente de matéria com essa corrente aqui, que é por Yang-Mills, né? Aqui só comparecem os campos de Yang-Mills, não tem nenhuma referência aos campos de matéria. A gente pode chamar essa corrente aqui de uma corrente global, uma corrente total, né? Vamos dizer assim, a corrente total IA. Eu estou juntando agora a parte que tem a matéria mais a parte que tem Yang-Mills. Isso aqui me dá uma corrente total. E aí, pela derivada, se a gente aplica a ambos os lados dessa equação, a derivada dmi, a gente tem dmi FMA igual a dmi atuando no J total IA. Isso aqui igual a zero. Por quê? Porque essa combinação aqui é simétrica. E essa combinação aqui é antissimétrica. Então eu tenho contração de algo que é simétrico, mini ou mini, com algo que é antissimétrico. Então isso aqui é identicamente zero. Então, automaticamente, essa corrente aqui sai conservada. Então, essa corrente total, que a gente escrever aqui, essa corrente total, é conservada no sentido estrito, né? No sentido estrito, a gente vai falar agora de uma conservação do mais é conservada, né, no sentido estrito do termo. Por quê? Porque a derivada mesmo, a derivada, quadriderivada, quadridivergência é que dá zero. Então essa corrente satisfaz uma equação lícita, uma equação legítima de conservação. Eu queria chamar a atenção. Que agora, deixa eu pegar aqui, a gente pode ver o seguinte aqui. Vamos voltar à equação na forma covariante, como está aqui. Essa equação aqui. Voltando à equação na forma covariante, a gente tem dmi
assim, A igual a J em A. Então, essa equação aqui está escrita em forma covariante de Gauge. Se nós, né, aplicarmos, né, essa equação aqui, vamos escrever essa equação aqui em forma de álgebra básica. Vamos fazer o seguinte, essa equação aqui, se eu quiser agora, eu posso colocar aqui um gerador GA, e colocar aqui, contrair essa equação com os geradores, né, de Young-Mills, do grupo de Gauge. Então, eu posso escrever essa equação em forma matricial. Agora, essa equação aqui está escrita na álgebra de Lie, dmi f min igual a j min. Tá? Quando eu junto, a gente já sabe essa contração aqui. A gente sabe que A e A, GA é o nosso grupo, é o nosso campo de Young-Mills em forma, em valores na álgebra de Lie. A mesma coisa acontece aqui com o nosso FMA GA. Esse objeto aqui toma valores na álgebra de Lie. É a mesma coisa com a corrente. Se eu pegar a corrente JMA e contrair com os geradores, eu vou ter a corrente agora em forma matricial. Isso aqui são matrizes, né? Na representação adjunta do grupo. Então, eu estou colocando essa equação que vale componente a componente dentro do grupo de Gauge, ela pode ser colocada de uma forma mais genérica, né? mais compacta e mais fácil de operar. E essa forma matricial aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa equação, só para a gente chegar a uma conclusão aí. Misturando um pouquinho, a gente poderia também fazer o campo AMI ligado a, não na álgebra do grupo, mas no gerador de spin? Você pode. Se você quiser, por exemplo, escrever, você está falando, mas você está falando que você tem um grupo de Gauge e quer introduzir o gerador de spin por outro lado, ou você está falando que o teu grupo de Gauge é o grupo de spin, ou o grupo de Lorentz? Você quer colocar, tem duas possibilidades. Tua corrente, você está querendo, a nossa corrente é essa aqui. Tá? Então, eu estou contraindo com o gerador. Agora, você está dizendo, você quer contrair essa corrente com os geradores de spin, é isso que eu estou falando? Pode tirar até o ar aí, né? Tá, Eu queria, vamos dizer, corrente com gerador de spin. Então, eu definiria o AMI com o AMI vírgula capa lambda. Isso aí. Capa lambda. Contraído com o gerador de spin. E esse seria então eu diria que o meu campo AMI, ele tem o Mi, está ligado à rotação, está ligado ao espaço-tempo, né? Sei. E o capa lambda, a própria rotação. Quer dizer, na verdade, ele teria essas duas simetrias indiscutíveis. Você pode fazer isso. Só que o que você está dizendo que o teu grupo de Gauge é o grupo de Lorentz. Isso. E aí, com isso, você está introduzindo spins mais altos. Esse objeto aqui pode ter até spin 2. Quer dizer, se você quiser introduzir spins mais altos, né, esse objeto aqui, a Mi, por si só, como é o seguinte, aqui é espaço-tempo, ele tem spin 0 e spin 1. Faz a simetria de Gauge mapa spin 0. Vamos dizer, tem spin 1. Agora, quando você junta aqui esse índice capa lambda, esse índice antissimétrico, esse índice capa lambda antissimétrico também tem spin 1. Então, você vai gerar um objeto que vai ter spin 0, 1 e 2, que é a composição de 1 e 1 na 0, 1 e 2. Então, se você faz isso, você está tendo a chance de introduzir algum objeto, algum campo de Gauge que tem spin 2. Quer dizer, isso aqui vai bem para a implementação. Você pode dizer o seguinte, meu grupo de Gauge é o grupo de Lorentz. Então, você está dizendo, normalmente o grupo de Young-Mills é assim, eu tenho um índice interno e eu contraio com os geradores do grupo. Então, perfeito, isso aqui é o típico Young-Mills. Mas agora você fala, mas quem sabe se eu posso agora usar como grupo de Young-Mills, não mais um grupo interno, mas um grupo de Lorentz, cujos geradores são esses sigma capa lambda. Então, essa expressão aqui ela vai ficar, como a gente escreveu ali, a mi capa lambda, sigma capa lambda. Estou fazendo isso, estou fazendo a transcrição direta de Young-Mills para Lorentz. Vamos usar, meu grupo de Gauge agora não é mais um grupo SUN, é, por exemplo, um grupo de Lorentz, SO13.
Então eu estou fazendo o gauging, né, do grupo de Lorentz, tá? Tudo bem. Agora, só que a gente introduz spin mais alto. Spin 2, que é o que a gente espera que apareça na gravitação. Então, se você faz o Yang-Mills para o grupo de Lorentz, você pode estar introduzindo a gravitação através do setor de spin 2, que vai estar contido dentro desse campo. Mas tudo depende um pouco da dinâmica, né? Mas dependendo desse... a tua Lagrangiana, não tem tua Lagrangiana. Depende, se você pode querer matar os spin 2. Pois é, se você colocar só assim, é o que eu estou dizendo, se você coloca assim, você chega até os spin 2. Agora, se você me dá o teu Lagrangiano e as tuas transformações de gauge, aí a gente pode dizer se o spin 2 permanece ou não. Você vai depender de como você escreve o Lagrangiano. Às vezes, eu posso ter, então, uma descrição que vai ter só spin 0 e 1. Ou eu posso ter uma descrição que possa ter spin 2 só. Então, vai depender de como você dá a tua dinâmica. Agora, se você escreve só isso, está muito indefinido ainda. O que você está dizendo é que essa descrição aqui, ela pode estar dando uma física para alguma interação que envolve spin 0 e spin 2. Tá? Fica genérico. Agora vai depender de como você escreve o teu Lagrangiano, a tua dinâmica. Tá? É o que a gente faz passivo. Quer dizer, é o que você perguntou ligado a essa possibilidade de transformar o gerador GA no próprio operador de spin do grupo de Lorentz. Vamos lá. Então a gente fez essa. Então a gente já discutiu alguma coisa aqui. Quando a gente escreveu essa equação aqui, que jogou para o lado de lá, a parte da corrente que é puramente de Yang-Mills, a gente gerou uma corrente global, quer dizer, que a matéria tem um setor de corrente que vem da matéria e um setor de corrente que vem do próprio campo de Yang-Mills e que é conservado. Agora nós não vamos fazer isso, vamos deixar esse termo embutido aqui, vamos ficar aqui. Vamos trabalhar com essa equação aqui, que é a equação de Yang-Mills genérica, é a equação de Yang-Mills escrita em forma matricial, não em forma de componente como está aqui. E aí vamos fazer a seguinte operação, a gente está falando é isso aqui, a gente pegar deli, deixa eu tomar essa equação aqui, deli, f mi igual a j. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa derivada aqui, deli, atuando em deli, vamos aplicar esse operador aqui, esse operador de derivada covariante a ambos os lados da equação. Vamos colocar aqui assim. Isso aqui então, deli, j, vamos colocar assim. Bom, então a gente sabe o seguinte, essa combinação aqui é antissimétrica. Isso aqui é antissimétrico em mim. Então é claro que eu vou poder escrever essa equação da seguinte maneira. O meio vou poder antissimetrizar aqui. O meio de deli menos deli f mi deli j mi. Isso aqui só foi possível, né? Porque como essa combinação aqui é antissimétrica, eu posso antissimetrizar isso que está aqui. Quer dizer, claro, isso aqui para nós é o comutador, isso aqui está dando para nós um meio, né, do deli. Vou colocar assim, vamos deixar colocar assim. Na verdade é o comutador, né? Vamos fazer o seguinte agora, vamos abrir essa expressão aqui, escrevendo assim, isso aqui é um meio de deli f mi menos um meio deli f mi igual a deli j mi, vou colocar assim. Essa derivada que está aqui, vamos escrever então essa expressão que está aqui. Essa derivada que está aqui, ela está atuando nesse objeto todo. Então a gente sabe o seguinte, a derivada covariante, vamos só relembrar aqui uma coisa só relembrando aqui. Vamos colocar aqui da seguinte maneira. Quando a derivada covariante de B atua num objeto qualquer, vamos chamar um objeto genérico, não precisa ser o campo de Yang-Mills, campo de matéria. Qualquer objeto, vamos dizer, qualquer um campo genérico aqui que eu vou chamar de, sei lá, de campo lambda.
Vamos dizer que esse campo aqui, esse lambda aqui, pertence à representação adjunta do grupo de gate. Lambda pertence está na representação adjunta do grupo de gate. E nós estamos lembrados, né, de um fato aí importante. Bom, se esse campo aqui está na representação adjunta, nós sabemos que os geradores, os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta, eles nos dão basicamente as constantes de estrutura do grupo. Né? Então, os elementos de matriz, se eu pegar todo um gerador do grupo e escrevê-lo na representação adjunta, que é a representação que tem a mesma dimensionalidade que o número de geradores, essa é a relação. Então, se esse objeto que está na representação adjunta, vamos usar aqui a definição usual de derivada covariante. Se esse objeto está na representação adjunta, ele tem esse. Se esse objeto está numa representação geral, vocês estão lembrados lá, como é que é a derivada covariante de um objeto qualquer que esteja numa representação do grupo de gate? A derivada covariante, ela atua sempre assim. I, e aqui mais, I, G. Aí aqui os geradores do grupo, elemento IJ, IJ. Essa é a definição usual de derivada covariante para qualquer representação genérica, qualquer que seja a representação do grupo de gate, a derivada covariante vai aqui. Eu esqueci de botar o grupo de gate aqui. ANA, GA, IJ. Então, campo de gate, esse termo aqui é o termo livre e o termo de interação, mas o papel do campo de gate é fazer uma mistura das componentes do campo φ. Ele acopla, né, o campo de gate, ele acopla a componente J com a componente I através desse elemento de matriz do gerador. Então, essa é a definição geral de derivada covariante para qualquer representação do grupo de gate. Agora, se nós estamos em particular na representação adjunta, a representação adjunta é tal que esse índice aqui é de mesma natureza que o índice do campo de gate do gerador. Então, se esse campo aqui, lambda, está na representação adjunta, o que eu vou colocar aqui é um lambda A. Então, esse campo está na representação adjunta. Então, ele vai trazer o mesmo índice que o gerador. Então, aqui vai ficar d lambda A. Só que aqui, como esse índice aqui eu já usei o índice A, aqui eu vou chamar esse índice aqui de D. E aqui eu vou usar o elemento GAC. Estou usando exatamente a mesma definição. O campo que está aqui é o campo que está aqui. Aí agora aqui eu tenho a contração dos campos de gauge com os geradores e aí o elemento de matriz. Esse elemento de matriz aqui acopla esse campo com essa componente aqui, lambda C. Então, eu estou reproduzindo exatamente o que eu fiz no quadro anterior. dB φI é dB φI mais IG, AMIB, GB, IJ, IJ. Agora, se o campo φI está na representação adjunta, então eu vou chamar esse índice de A. O índice I coincide com o índice de grupo na representação adjunta. Então está lá. dB lambda A é derivada normal. Aqui, a contração de Young-Mills com os geradores, elemento AC lambda C. Então, isso aqui é a derivada covariante particularizada para a representação adjunta. Mas o que é importante da representação adjunta é que esses elementos de matriz aqui, eu posso escrever dessa forma aqui, menos IFBAC. Isso aqui é a forma especial dos geradores, a representação matricial dos geradores na representação adjunta. Então vamos voltando aqui para você que deu para nós assim, dB lambda A. Igual a dB lambda A. Então aqui deu, vou botar assim, mais I, G, vou botar assim, menos I, FABC. FBAC, então. FBAC. Vou manter esse, vou botar assim, AMIB, lambda C. Tá, então deixando assim. Botei tudo lá. IG menos IFBAC.
C, tá aqui. Não, essa é a expressão. Agora vamos observar aqui o seguinte. Eu posso pegar essa equação aqui, se a gente contrair, ou então eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos ver que a gente fizesse assim, talvez pudesse. Vamos fazer isso. Vamos, então, isso quer dizer, então, colocando dessa forma, vou simplificar isso, vamos botar dessa forma. Na representação adjunta, então a derivada covariante assume essa forma. Dmi lambda A. Aí aqui, ó, I com menos I dá 1. Vai ficar 1. Mas esse F, A, B, C, eu posso trocar esse A com B e ganho um sinal menos. Então isso aqui dá 1. Porém, quando eu troco A com B aqui, eu ganho um sinal menos. Então isso aqui vai ficar menos G, F, A, B, C, A, I, D, lambda C. Então, essa é a forma da derivada covariante se eu estou trabalhando na representação adjunta. Tá? Uma opção. Mas na representação adjunta, eu tenho uma outra opção. Como se eu tenho essa relação aqui, tenho essa expressão aqui. Vou trabalhar essa expressão que está aqui. O que eu posso fazer agora? Cheguei a essa expressão. Então, isso aqui é uma expressão válida para cada componente lambda A do campo, que é um multiplete, na representação adjunta. Se eu estiver falando de SUN, por exemplo, no caso de SUN, esse índice aqui vai até N2 menos 1. No caso do SU3 de por exemplo, vai até 8. Então, nós temos as 8 componentes, quer dizer, o campo tem 8 componentes na representação adjunta e a derivada covariante para cada componente segue essa regra aqui. Mas agora, como esse campo está na representação adjunta, eu posso contrair essa expressão com um gerador GA. Eu posso fazer isso aqui, ó, dmi lambda A GA igual a dmi lambda A GA. Estou fazendo isso porque eu vou querer chamar a atenção para uma coisa menos G FABC A I D lambda C GA. Está só colocando. Agora, lambda AGA é aquilo que a gente usa, quando contrai o campo, as componentes do campo com o gerador, a gente obtém uma forma matricial para o campo. Estou agora colocando esse campo aqui em forma com valores na álgebra de Lie. A mesma coisa vai acontecer aqui, em lambda. Agora, aqui a gente pode observar o seguinte. Eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. F, A, B, C. Vou botar menos G, F, vou botar aqui menos G, vou botar assim, A, I, B, lambda C. Agora, esse F, A, B, C, eu posso trazer esse A para a terceira posição sem trocar de sinal. Ele passa por aqui e troca de sinal, fica menos B, A, C. Mas aí vai ficar menos B, A, C é igual a B, C, A. Por causa das anticomutações, né? das antissimetrias. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo P, C, A, G, A. Só fiz essa passagem, trouxe esse índice para cá, temos um sinal menos, trago ele para cá, ganha outro sinal menos, então eu boto ele na terceira posição sem trocar de sinal. Ficamos com essa expressão. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, a gente pode aqui usar o seguinte, ó, posso, então sinal menos, né? Então eu posso colocar aqui, ó, mais I aqui e o mais I aqui. Aquele sinal menos, quer dizer, menos 1 é igual a I vezes I. Coloco o I aqui e coloco o I aqui. É o menos 1 que já estava lá. Então eu posso escrever essa expressão assim, dmi igual a dmi mais IG. Agora, I, F, DCA, GA, se você lembrar da nossa aula de dia, a gente teria o seguinte, ó, GB, GC, o mutador de dois geradores, GB com GC, é I, F, DCA, GA. Isso aqui é a nossa álgebra de Lie. Então eu vou aproveitar esse I, F, DCA, GA e vou escrever na forma do comutador. Vou substituir I, F, D, C, A, G, A pelo comutador de GB com GC. Agora vai ficar mais IG, A, I, D, lambda,
ser comutador de GB com GC. Estão usando essa expressão. Bom, e agora, esses aqui são comutadores matriciais. Isso aqui, do ponto de vista das matrizes, isso aqui são componentes, são números. Para cada B tem um número. Então, esse cara pode entrar nessa parte do comutador e esse aqui pode entrar e se juntar com o GC. Então, isso aqui vai dar para nós, DI lambda em forma matricial, vai ser o próprio DI lambda, e aqui mais IG. Esse cara entrou aqui, formou a matriz AMI. E esse lambda CGC formou a matriz lambda. Então, se o meu campo estiver na representação adjunta, eu tenho duas propostas, duas possibilidades para escrever o meu campo. O campo na representação adjunta, ele pode ser escrito como um vetor coluna lambda A, onde esse A varia de 1 até a dimensão do grupo, ou eu posso juntar lambda A e GA e chamar isso aqui de uma matriz lambda. Então eu posso escrever um campo que está na representação adjunta, ele pode ser escrito em forma vetorial ou em forma matricial. Então, se eu escrever na forma vetorial, nós já sabemos qual é a derivada covariante. A derivada covariante atuando no lambda A vai ser a derivada usual menos G RABC B lambda C. Então, isso é a derivada covariante quando o campo que está na representação adjunta, ele está representado por um conjunto de componentes. São os componentes lambda A. Se eu agora junto todas essas componentes numa matriz única, eu vou poder escrever a minha derivada covariante para o lambda como uma matriz. Então, a derivada covariante da matriz lambda vai ser o DI lambda mais IG, e aí vai entrar o comutador do AMI, a própria matriz lambda. É isso, tá? Então, tem duas formas possíveis de trabalhar na representação adjunta. Só para dar uma ideia, assim, para tornar a coisa mais concreta, vamos tomar, por exemplo, o caso do SU2. Se a gente pegar SU2, a gente pega o caso, por exemplo, o exemplo do SU2. Então, no caso do SU2, nós temos o gerador, representação adjunta, a dimensão da representação adjunta de SU2 é 3. A dimensão adjunta, ela tem a dimensionalidade dela é igual ao número de geradores do grupo. Então, essa é a dimensão. Então, se eu pegar um campo que está na representação adjunta de SU2, eu posso representar esse campo aqui por um lambda A, onde A vai de 1 a 3, ou, se quiser, eu posso juntar esse campo com os 3 geradores de SU2. Os 3 geradores de SU2, na representação fundamental, são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, eu posso escrever esse campo, isso aqui vai ser o nosso lambda. É isso que está aqui. Então, esse campo aqui eu vou poder escrever dessa forma, um meio, e aí, em forma matricial, ele vai adquirir essa expressão aqui. Aqui vai ficar lambda 3, aqui vai ficar lambda 1, menos o lambda 2. Estou colocando aqui as matrizes de Pauli agora. Lambda 1 mais o lambda 2 e menos lambda 3. Então, eu posso escrever o meu campo como sendo lambda 1, lambda 2, lambda 3, quer dizer, nessa notação aqui, nessa representação, está lambda 1, lambda 2, lambda 3. Agora, essas três componentes, lambda 1, lambda 2, lambda 3, podem ser redistribuídas dessa forma, sob a forma de uma matriz. Então, o conteúdo desse campo são as matrizes, são os componentes lambda 1, lambda 2, lambda 3, escritas em forma matricial. E o conteúdo desse campo aqui são as 3 componentes separadamente como vetor coluna. Então, eu estou falando da mesma coisa. Essa é a representação em vetor coluna do lambda na representação adjunta, e essa é a representação em matriz do vetor desse objeto na representação adjunta. Isso é possível
sempre que eu estiver trabalhando na representação adjunta de qualquer grupo. E aí, se eu usar essa parametrização para os campos lambda em forma de um vetor coluna, a minha derivada covariante vai ser escrita assim. Se eu condensar as três componentes desse vetor coluna numa matriz, esse objeto é matriz, esse objeto é matriz, um comutador de duas matrizes é uma matriz. Então, a derivada covariante assume essa forma. Então, são duas maneiras diferentes, mas equivalentes, que nós temos de trabalhar na representação adjunta. Então, só chamei a atenção disso, porque nas aulas passadas, isso não foi explicitamente dito, poderia ter sido deduzido, por quem estivesse estudando, já daria para entender, mas eu estou só explicitando. Então, tá legal, tem duas formas de nós colocarmos o campo na representação adjunta. A forma de vetor coluna ou a forma matricial. Por quê? Porque o campo lambda tem tantas componentes quantas foram as matrizes geradoras do grupo. Essa é a característica da representação adjunta. Então, para cada componente, eu posso associar uma matriz e condensar isso sobre essa forma. Posso fazer isso para SU3, para SU4, para qualquer outro. Está lá. Por que eu estou chamando a atenção disso? Esse campo lambda, ele não necessariamente é campo de matéria. Como? Não, esse lambda pode ser qualquer coisa, pode ser o próprio campo de Mills. Como a gente viu quando a gente pegou DMI, F, mini A, lembra quando a gente tirou as equações de Mills? A gente viu que aqui aparecia o F mini, aí aqui aparecia o F mini e aqui aparecia o F mini. Então isso aqui vale para campo de gate, para campo de matéria, não importa, para qualquer coisa. Tá? Deixa eu apagar isso. Não apagar. Se eu tivesse, vamos dizer, três campos, AMI1, AMI2, AMI2, AMI3, e botasse eles na representação adjunta. A minha representa o campo de Young Mills mesmo? É, um campo vetorial, vamos chamar. Tá, um campo vetorial qualquer. Tá, se você quisesse fazer isso, não importa o caráter desse campo. Esse campo aqui, se disser o seguinte, eu tenho, vamos pegar o caso de SU2. Aí você vai e me diz o seguinte, eu tenho três vetores, quer dizer, não importa quem seja, tem um campo WI, eu tenho um campo WI, que está na representação adjunta de SU2. Então eu tenho WMI1, WMI2, WMI3, exatamente como aqui. Ou eu posso escrever um campo WMI dessa forma, que WMI vai ser WMA sigma A sobre 2. Então eu posso escrever dessa forma. Então o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho um campo WMI1, WMI2, WMI3. Então, por exemplo, eu tenho um campo vetorial, WI, na representação adjunta de SU2. Então, isso significa que eu tenho três campos WI, um triplete de W. WI1, WI2, WI3. Então, isso aqui é um triplete de campos vetoriais na representação adjunta de SU2. A mesma coisa que eu faço agora. Posso botar esse campo aqui, como eu tenho, para cada componente eu tenho um gerador de S2, eu posso escrever esse campo em forma de álgebra básica. Então isso aqui vai dar para nós um meio, e eu posso colocar aqui essa matriz. W, Mi3, W1 menos I, W2, W1 mais I, W2, menos W3. Isso aqui é a nossa. Estou colocando os três campos vetoriais em uma matriz de S2. Tá lá. Se eu quiser agora escrever a derivada covariante desse campo em S2, então quem vai ser a derivada covariante? Se eu adotar essa formulação aqui, eu vou ter dmi da mi A vai ser dmi W mi A menos G FABC A mi B W mi C. E se eu adotar essa formulação, o campo WI não é mais explicitado pelas três componentes de SU2, mas como uma matriz de SU2, então eu posso escrever isso aqui assim. DI, WI, mais I, G, computador do AMI, com o WI. Que agora, nessa notação, todo mundo é matriz. Isso é uma matriz,
isso é uma matriz, esse é uma matriz e esse é uma matriz. Então eu posso escrever o conteúdo que está aqui é idêntico, é ipsis literis o que está aqui, só que aqui eu estou explicitando o W1, W2 e W3 em forma vetorial. E aqui eu estou condensando essas três componentes do vetor numa matriz, mas o que está aqui é exatamente o que está numa linha, exatamente o que está na outra linha. Então isso vale para qualquer campo, independente do índice de Lorentz que ele trata. O que está em jogo aqui é só o índice do grupo de Gauge. Era essa a tua pergunta? Mas a pergunta agora, então, para que vale essa derivada da covariante? Para que vale? Ela vale para mostrar qual é o acoplamento da matéria com o campo de Young-Mills. Essa derivada covariante que está aqui, o que ela está fazendo? Ela está acoplando a matéria, W, ou o campo W, não importa, com o Young-Mills. Certo. Não, aí eu entendo. Mas digamos assim, como é que eu coloco ela na Lagrangiana? Isso aqui? Aí é o seguinte, você pode chegar, depende de como você quiser. Você pode dizer, você poderia, exemplo, não é o único caso, exemplo, você poderia dizer que o lagrangiano do W aqui seria o seguinte, dmi W ni W dmi W ni. Como tudo isso aqui é matriz, você pode dizer, você pode chegar aqui e dizer que o teu lagrangiano é isso aqui, é traço disso aqui. O teu lagrangiano tem que ser um escalar. Quer dizer, se isso aqui é uma matriz, como está aqui, e isso aqui é uma matriz, eu tenho que pegar o traço da matriz para poder ter um escalar. Você poderia propor esse lagrangiano. Ou então, se você quiser, você poderia propor esse lagrangiano aqui. Ao invés desse aqui, você poderia dizer, não, eu quero trabalhar com essa formulação. Então, você poderia dizer, meu lagrangiano vai ser dmi W mi A dmi W mi A. Onde você coloca, substitui isso aqui e substitui isso aqui também. Eu poderia escrever esse lagrangiano, por exemplo. Não é o melhor lagrangiano para esse caso. Mas não vamos discutir isso, não é esse o caso. Você poderia escrever assim. Você poderia também dizer o seguinte, não, eu vou querer escrever o seguinte lagrangiano. Em vez de querer escrever assim, eu vou fazer a analogia como a gente faz. O campo W eu poderia definir um objeto assim, um W mini A, que vai ser dmi W mi A menos dmi W mi A. Eu poderia definir esse objeto. Por que esse objeto é interessante? Porque ele te dá um rotacional, ele te dá alguma coisa transversa. Então você poderia dizer o seguinte, não, eu vou querer trabalhar, eu posso formular o meu lagrangiano desse modo aqui, e aí é como a gente está falando, agora daqui para frente depende da dinâmica que você quer dar. Você poderia escrever também esse lagrangiano assim, ó, dmi W mi A menos dmi W mi A dmi W mi A menos dmi W mi A. Tanto faz. Esse lagrangiano aqui é diferente desse, porque esse lagrangiano aqui, ele te dá propagação longitudinal e transversa do W. Esse propagador aqui, esse lagrangiano te dá só a parte transversa do W se propagando. Quer dizer, nesse lagrangiano aqui, você está dizendo a parte de spin 0 e a parte de spin 1 do W ni interage com o campo de Gauge. Aqui, a gente já está dizendo, não, a parte do spin 0 e a parte do spin 1 do W ni, ela segrega isso aqui, essa dinâmica aqui me diz que só esse campo se propaga. Então, quer dizer, você poderia escrever esse lagrangiano, esse W, poderia escrever esse, de uma forma que faz. Certo? É importante fazer a derivada covariante, ela te dá a interação com o campo de Gauge. Tá certo? Então, tá, só para chamar a atenção, foi boa a pergunta, vamos dizer, a gente está ainda só chamando a atenção para um fato que não é complicado, é simples, né? Mas também não é óbvio. Quem está começando não tem às vezes essa percepção de que na representação adjunta eu posso escrever o campo de dois modos, e aí, de acordo com a maneira, de acordo com como eu coloco, né, o campo, porque eu já vi erros desse tipo até em Taylor, que era o seguinte, o autor pegava um campo lambda na representação adjunta, mas em forma matricial. Ele dizia, meu campo lambda está na representação adjunta do grupo de Gauge. Perfeito. Aí ele fazia o seguinte, quando ele ia tirar a derivada
covariante do campo de rede, ele fazia o seguinte: dmi lambda mais IG a mi a mi lambda. Porque isso aqui é o que a gente faz quando a gente pega um campo numa rede. Oi? Vai pegar as componentes. Isso. Ele estava fazendo o seguinte: se eu pegar o campo da representação adjunta, dessa forma, eu sou obrigado a colocar aqui o comutador. Ali em cima é uma matriz. Aqui é uma matriz, exatamente. Aqui também. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz, a mi é uma matriz e o lambda é uma matriz. Então tá, tudo é matriz. Só que a diferença crucial é essa. Essa matriz não está na álgebra de Lie. A única matriz que está na álgebra de Lie é o comutador. Quando você multiplica dois geradores do grupo, você sai da álgebra. Quando eu pega uma matriz de Pauli sigma A, multiplica pela matriz de Pauli sigma B. O que é isso aqui? Isso aqui é delta AD mais I epsilon A DC sigma C. Só me lembro bem, né? Porque eu sigma A sigma B é 2I epsilon ABC sigma C. E o anticomutador de sigma A com sigma B é 2 vezes delta AD vezes a identidade. Então, se eu somo essas duas relações, eu tenho, isso aqui eu vou ter 2 vezes sigma A, sigma B, exatamente, vai ficar 2 vezes isso, não sai isso aqui. Então, essa relação aqui é a relação que nós conhecemos. Essa relação aqui é a relação que nós conhecemos, né? Para o produto de duas matrizes de SO2, duas matrizes de Pauli. Sigma A, sigma B é delta B vezes a identidade, 2 por 2, obviamente, mais isso aqui. Bom, essa parte aqui é sigma, está na álgebra. Isso aqui é identidade. A identidade não mora na álgebra. A identidade é um elemento do grupo, mas não na álgebra. Quem é a matriz de SO2? É exponencial de I, parâmetro e geradores. Isso aqui é identidade, né? Primeiro termo é identidade. Depois eu tenho. Então, isso aqui é a álgebra. A álgebra é tudo aquilo que é linear nos geradores. Mas a identidade não pertence à álgebra. A identidade ela pertence ao grupo, mas não à álgebra. O que é a álgebra de Lie de SO2? É a álgebra das matrizes 2 por 2 hermitianas de traço nulo. A identidade é hermitiana, é 2 por 2, mas ela não tem traço zero. Então a identidade ela não pertence à álgebra. A identidade ela nunca pertence à álgebra de Lie. Ela pertence sempre ao grupo, é o elemento trivial do grupo. Então, quando eu multiplico dois geradores, eu saio da álgebra. Então, é o problema que estava aqui. Se a pessoa diz que a derivada covariante de um objeto matricial vai seguir a mesma regra. Porque a regra que a gente tem geral é essa aqui, dmi φ, dmi, pode escrever assim, dmi φ vai ser dmi φ mais ig a mi φ. Que a gente depois escreve assim, dmi φ, né? Mais ig, aí o gerador, o Young-Mills é AMA, gerador GA, elemento IJ, FJ. Essa aqui é a prescrição geral para Young-Mills. Se eu agora copio isso aqui para uma matriz, dmi lambda vai ser dmi lambda mais IG, matriz AMI, gerador, vamos dizer, AMA, GA, atuando em lambda. Mas se lambda é matriz, essa matriz aqui, ela está na representação adjunta, o que eu botei aqui é um lambda BGB. Mas o produto de dois geradores, ele está fora da álgebra de Lie. Quem está na álgebra de Lie é o comutador de geradores. Esse cara aqui está sempre na álgebra de Lie, porque isso aqui dá para nós I, F, A, B, C, GC. Então, esse comutador é linear no gerador. Então, o comutador pertence à álgebra, mas o produto de matrizes não. Eu preciso só ser o comutador. Então, essa expressão aqui está errada. Por quê? Porque eu não tô, esse cara está na álgebra, esse cara está na álgebra, mas esse cara não está na álgebra. Então, é preciso colocar aqui o gerador. É isso. Então, é isso que me garante. Então, na representação adjunta, e é isso que me faz depois aparecer aquela constante de estrutura. Então, essa é a questão que eu estava querendo chamar a atenção. O grupo 1, ele tem representação junta? O grupo 1 ele é uma fase.
Quer dizer, vamos dizer assim, a representação adjunta é unidimensional. Quer dizer, a representação, o que é o grupo, vamos dizer assim, a representação adjunta do grupo 1 é a própria carga. Como é que é a transformação 1 de um campo? Ele não faz assim, filinha, exponencial, de I, parâmetro do grupo, a carga do campo e o campo. Então, quem está na representação adjunta, quer dizer, quem faz o papel do gerador, no caso abeliano, se esse cara aqui é não abeliano, se essa expressão é não abeliano, eu vou escrever isso aqui assim, ó, I, gerador é parâmetros alfa A, geradores GA, φ. Então, no caso não abeliano, é essa expressão geral, os geradores contraídos com os parâmetros. No caso abeliano, eu só tenho um parâmetro, está aqui. E aí, quem faz o papel do gerador é a carga. Então, diz assim, a representação adjunta do grupo 1 é a própria carga. Aquela carga 1, não precisa ser a carga eletromagnética, não. É a carga abeliana, depende do número quântico que você está falando. Pode ser carga elétrica, pode ser número leptônico, pode ser número bariônico, não importa. Alguma coisa que seja uma simetria abeliana. Certo? Mas eu poderia botar campos assim, numa matriz, e se eu fizesse assim, botar campos na matriz. Isso aí, tá? Bota 3 campos da numa matriz. E daí ele vai daí alfa K, a matriz elevada a menos I, alfa K. Isso aí seria uma representação do grupo. Seria só que no fundo, vamos dizer que você fizesse uma coisa desse tipo assim, vamos colocar da seguinte maneira. Você pode ter, você pega isso aqui, exponencial de I, um parâmetro único, e pega uma matriz aqui G, vamos chamar isso aqui de uma matriz G. Se você está escrevendo, só tem um parâmetro e uma matriz. Então, se você só tem uma matriz, ela comuta com ela mesma, porque a matriz é única. Então, você pode escrever uma transformação abeliana usando aqui uma matriz, não tem nenhum problema. Eu poderia colocar aqui uma matriz qualquer. Essa matriz aqui, ela, dependendo de onde ela vai atuar, ela vai dar as cargas, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar, imagina que eu fizesse a seguinte coisa. Eu pego, vamos dizer assim, por que eu pegasse uma matriz aqui? Vamos pegar uma matriz assim. Você pode chamar ele e alfa G como um grupo abeliano. Não, isso aqui é um grupo abeliano. Apesar de você ter uma matriz aqui, como essa matriz aqui é única, ela só tem ela, quer dizer, você está exponenciando uma única matriz, ela comuta com ela mesma. Então, isso aqui simplesmente é uma forma matricial de você representar alguma coisa abeliana. Não tem nenhum problema nisso. Eu poderia pegar quem é a exponencial dessa matriz aqui, alfa, vamos dizer, 1, 1, menos 1, 0. Eu poderia pegar essa matriz aqui, 0. Então, o gerador é isso aqui. Tem essa matriz aqui. Essa matriz comuta consigo própria. Então, eu poderia usar. Ele fala, eu tenho esse grupo abeliano aqui, não tem nenhum problema. Você pode fazer isso também. Agora, o que é importante é que você só tem um gerador. Então ele comuta com ele mesmo, por isso que o grupo é abeliano. Apesar de ser uma matriz, toda matriz comuta consigo própria. Então isso aí é um grupo abeliano. Mas eu digo assim, agora a representação adjunta poderia ser elevada I alfa. A representação adjunta é isso aqui. A representação adjunta é o próprio gerador. No caso não abeliano, o que é a representação adjunta? É a álgebra gerada pelos geradores. Né? Quando eu tenho, por exemplo, no caso de SO3, SO2, eu tenho sigma 1, sigma 2, sigma 3. Quem é a álgebra de Lie de SO2? É sigma 1, sigma 2, sigma 3, com a seguinte relação de comutação. Sigma A, sigma B, igual a 2 e epsilon ABC, sigma C. Então, isso aqui é a álgebra de SO2. São os 3 geradores com essa relação de comutação. Então, isso é a álgebra de SO2. Se eu tenho, então quem é a álgebra? A álgebra são os geradores. Então, quando você escreve uma transformação de SO2, você escreve assim, I, parâmetros alfa A, geradores sigma A sobre 2. Então, esses aqui são os geradores de SO2. Essa aqui é a álgebra de SO2. A álgebra é o conjunto dos geradores, é o espaço vetorial dos geradores. Nesse caso, você só tem um gerador. Então, a tua álgebra é isso aqui. Certo? Só tem um gerador. A transformação de junta seria
Representação ou a transformação? A transformação. A transformação de quê? Adjunta. A transformação adjunta é sempre dessa forma aqui. Nós já vimos aí. Vamos pegar uma coisa. A transformação adjunta é qualquer objeto que está na representação adjunta, ele se transforma assim: matriz do grupo, objeto da representação adjunta, matriz do grupo a menos 1. Se você fizer isso aqui na representação adjunta é pegar a transformação do grupo, vamos dizer, I alfa G, pegar o teu elemento lambda e pegar aqui menos I alfa G. Beleza. Só que se esse objeto está na representação adjunta, você pode escrever ele como sendo, vamos dizer, um lambda pequeno vezes G. Agora, esse comutador comuta com essa matriz, porque G comuta com a exponencial de G. Então, essa matriz aqui pode passar pelo lambda e cancelar essa. Então, você obtém que o lambda da linha é igual a lambda. Se você tiver na representação adjunta de um grupo abeliano, o objeto que está na representação adjunta daquele grupo abeliano, ele é invariante de Gauge. Ele é neutro. Por isso que o campo de Maxwell é neutro. Porque o campo de Maxwell ele está na representação adjunta do 1 eletromagnético. Então ele é neutro. Ali ficou, e ele vai dar alfa G, lambda. Isso, vou fazer. Quem caracteriza, vamos pensar em qualquer grupo, sempre a regra, segue a regra geral para não entender. Vamos pegar um grupo com uma representação qualquer de vamos dizer, o campo φ. Como é que o campo φ sofre transformação de Gauge? Exponencial de parâmetros geradores φ. Tá? Essa é a representação, é a transformação de Gauge geral. Se o objeto está na então vamos pensar o seguinte, vamos fazer a transformação infinitesimal. Delta φ é I ômega A GA. Isso é geral. Qualquer representação de qualquer grupo de Gauge. Vamos pegar uma representação qualquer. Vamos pegar a componente I. Delta φ vai ficar I ômega A. Aí vai pegar GA, elemento IJ. Então isso aqui caracteriza uma representação qualquer do grupo. Perfeito. Vamos pegar agora a representação adjunta. Então vamos dizer agora, particularidade. Φ não é uma representação qualquer do grupo, é a representação adjunta. Então, se φ está na representação adjunta, o índice dele vai ter que ser o mesmo índice do gerador. Esse índice aqui se transforma nesse índice, que é esse que está aqui, é o índice do gerador. Mas, claro, aqui eu já saturei A com A. Então, eu posso fazer o seguinte. Delta φA vai ser só seguir a regra. Vai ficar I, para usar o mesmo símbolo, né? Porque aqui é livre, ali é saturado, bota ômega D GD. Beleza. Agora, AC, φC. Então, essa relação, essa transformação de um campo qualquer, numa representação qualquer, foi agora particularizada para a representação adjunta. Só que, aí agora sempre lembrando desse fato, qual é a grande característica da representação adjunta? Esses elementos de matriz são geradores, menos I, FBCA. Então isso vai poder ser escrito como I, ômega D, I com menos I dá 1, ômega vai botar FBCA, ômega B, φC. Que eu posso, se quiser, trazer esse A aqui para frente. Já vou enfiar. Aqui está errado, menos IFBAC, BAC, BAC. Então, ficou menos I com I dá 1, FBAC, então, ômega B, FC. Eu posso trazer esse A aqui para frente ganhando sinalmente, menos FABC, ômega B, FC. Então, isso aqui caracteriza a representação adjunta. Muito bem. Agora, se esse objeto está na representação adjunta, eu posso fazer o seguinte, me é permitido fazer o seguinte, φA, multiplico os dois lados pelo gerador GA, contrai essa equação com o gerador, então vai ficar menos F, ABC, ômega B, φC, GA. Só fiz isso. Então isso aqui caracteriza a representação adjunta. Agora,
Por estar na representação adjunta, eu posso, é uma opção minha, contrair isso com o gerador, que é aquilo que a gente estava falando. A gente pode sempre pegar o objeto da representação adjunta, contrair com o gerador e definir uma forma matricial para ele. Colocar aquele objeto na forma matricial. Então eu estou escrevendo isso aqui da seguinte maneira: delta φ é menos F. Só que esse GA não pode ser contraído com esse sim, claramente não. Mas eu posso fazer o seguinte: quem é menos 1? Menos 1 eu posso colocar aqui I F A B. Posso botar o seguinte: I vezes I, que é menos 1, F A B C, ômega B, Φ C, GA. Só fiz isso. Transformei esse menos 1 em I com I. Agora, eu sei que isso aqui, ó, I, F, A, B, C, eu posso colocar esse A cá para trás. Eu posso escrever isso aqui como assim, I, F, B, C, A. Nenhum problema. Mas agora, I, F, B, C, A. Então eu posso escrever assim, delta φ vai ficar I vezes I, F, B, C, A, GA, ômega B, Φ C. Só fiz isso aqui, trouxe esse GA para ficar junto com o B. E aí, isso está dando para mim o seguinte: delta φ, agora em forma matricial, já esqueci o índice A, que eu contraí, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é aquilo que a gente já tinha feito, isso aqui é o comutador de GD com GC. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira: I, comutador GD com GC, ômega B, Φ C. Aí agora, eu posso fazer o seguinte: I, ômega B, GD, Φ C, GC, vou ver isso dessa forma. Agora, essa expressão aqui, isso aqui nada mais é do que a forma infinitesimal em primeira ordem de ômega dessa transformação. Filinha, posso escrever isso aqui da seguinte maneira: exponencial de I, ômega B, GD, Φ, exponencial de menos I, ômega B, GD. Se a gente pegar essa expressão aqui e expandir em primeira ordem, isso aqui vai dar. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui vai dar. Expandindo em primeira ordem. Vamos expandir isso aqui. Vai ficar 1 mais I, ômega B, GD. Isso aqui é o próprio φ. E o segundo termo é 1 menos I, ômega B, GD. Primeira ordem que eu vou trabalhar. Então, o primeiro termo é φ. Aí o segundo termo é mais I, ômega B, GD, φ. O outro termo é, já fiz, 1 vezes φ vezes esse. 1 vezes, agora, esse vezes φ vezes 1. Agora, φ vezes esse aqui, menos φ, I, ômega B, GD. E depois o outro termo em segunda ordem. Ó, isso que está aqui, ó, está me dando exatamente filinho igual a φ, blá, 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 blá. Então, quem é o delta φ? Delta φ é exatamente o comutador de ômega B, GD. Então, quando um campo está na representação adjunta, a gente pode sempre, se a gente optar por escrever esse campo da representação adjunta sob a forma matricial, como a gente está fazendo agora, a transformação de gauge dele vai ser sempre dessa forma. Filinha vai ser a transformação do campo, a transformação de gauge I, ômega G, Φ, exponencial de menos I, ômega G. Ou seja, se a gente chamar essa matriz aqui de R, eu posso sempre escrever assim, ó. Filinha vai ser a transformação de gauge, φ, a transformação de gauge. Então isso caracteriza a representação adjunta. Então, ó. Muito bem, então isso aqui é a representação adjunta geral. Tem duas formas, como eu falei com vocês, né? Nós começamos a trabalhar sempre do geral. E aí fomos fazendo as particularizações para a representação adjunta. Até que a gente chegou aqui. Muito bem. Então agora vamos ao teu caso. Então, isso aqui é a representação adjunta se eu adotar a expressão matricial do campo.
Se eu não adotar a expressão matricial do campo, a gente já viu, a transformação é essa aqui, ó, filinha R, φ. Isso, se eu disser, isso aqui está dizendo o seguinte, filinha A é essa matriz RAB, φ B. Isso eu estou dizendo. Onde R é essa matriz, onde R é essa matriz aqui, filinha A vai ser exponencial de ômega C GC, elemento AB, φ B. Isso é o normal, isso vale para qualquer representação. No caso da representação disjunta, a única particularidade é que os elementos de matriz GC, AB são menos I, F, C, AB. Só isso. Mas aí se eu adoto na representação adjunta a forma matricial, ao invés de escrever essa transformação de Gauge, porque agora esse objeto virou matricial, eu tenho que escrever essa transformação. Beleza. Agora vamos para o caso abeliano que você falou. Se eu estou no caso abeliano, posso pegar, vamos dizer que a tua matriz seja exponencial de ômega G. Você só tem um gerador. Bota aqui uma matriz qualquer que você quer. Bota uma matriz aqui. Você tem, esse é o gerador de essa transformação é abeliana porque, apesar dela ter uma forma matricial, você só tem uma matriz. E qualquer matriz comuta consigo própria. Então, isso aqui é uma representação matricial de alguma coisa que é abeliana. Tudo bem, e um problema. Está aqui. Agora, se isso aqui é uma transformação abeliana, eu só tenho esse gerador, a álgebra de Lie, ela só tem um elemento, que é esse gerador. Então, qualquer objeto que está na álgebra de Lie vai ter que ser contraído com esse gerador. Então, se eu pegar um campo lambda que esteja na representação adjunta, eu vou poder escrever ele como sendo lambda vezes G. Posso pegar o próprio campo e multiplicar pelo gerador. Está seguindo? Então, quem vai ser a transformação do lambda? A transformação do lambda vai ser lambda linha, vai ser R, lambda, R menos 1. Mas quem é lambda? Lambda é lambda G. Posso multiplicar o campo pelo gerador. R é exponencial de I ômega G. Quem é meu lambda? É lambda G. E quem é o R menos 1? Menos I ômega G. Muito bem, perfeito. Isso aqui é uma matriz G. Essa matriz é exponencial de G. A matriz G comuta com a exponencial de G. Se aqui tivesse geradores, se essas matrizes fossem diferentes, como é o caso de um abeliano, um gerador é diferente do outro, tudo bem, mas a exponencial de I ômega G é uma série de potências em G. Isso aqui é G. Então, essa matriz aqui comuta com essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui, eu posso, isso aqui é um número, então eu posso trazer isso aqui para fora. Comuta sem problema. Agora, esse cara mata esse. Então, eu teria que o lambda da linha G é igual a lambda G. Portanto, lambda da linha é igual a lambda. Então, qualquer campo, se você tiver um grupo abeliano, qualquer, mesmo que ele esteja em forma matricial, qualquer objeto que esteja na representação adjunta do grupo abeliano, a transformação de Gauge dele é trivial. Ou seja, ele é invariante de Gauge. Se ele é invariante de Gauge, ele é neutro. Ele não vê a transformação de Gauge, ele não tem carga. Então, ele não pode ter aquela carga, daquela simetria, ele não pode ter aquele número quântico. E é o que acontece com o fóton. Usando o paradigma de Yang-Mills, onde está o campo de Gauge? O campo de Gauge sempre aparece multiplicado pelo gerador. No caso do eletromagnetismo, o campo de Gauge é o fóton. O campo de Yang-Mills é o campo do fóton, é o AMI. Por que o AMI é neutro? Por que o fóton não tem carga? Quer dizer, dentro dessa descrição. Ele não tem carga justamente por isso, porque ele está na representação adjunta. O campo de Gauge está sempre na representação adjunta do grupo. Então, como o grupo é abeliano, o fóton só pode ser neutro, porque está na representação adjunta. Então, o que a gente está dizendo é isso. No caso abeliano, não importa se você use essa fantasia matricial para algo que é abeliano. Você pode escrever algo abeliano sob a forma matricial. Não tem problema nenhum. Só que a transformação de Gauge de qualquer objeto na representação adjunta é trivial. É isso que a gente está dizendo. O glúten tem carga de corpo. O glúten tem carga de corpo. O fóton não tem carga eletromagnética. Certo? É isso que eu estou dizendo. Se você tiver um grupo não abeliano, isso deixa de ser verdade.
Porque aqui você tem geradores diferentes do que está aqui. E aí não tem comutação. Agora, no caso, quer dizer, então toda vez que você tiver uma simetria abeliana, como é o caso do eletromagnetismo, por exemplo, o campo de Gauge daquela simetria vai ter sempre que ser neutro, segundo aquela. Ele nunca vai poder ter a carga que a matéria tem. Então, como você observou, no caso da QCD, o gluon não é neutro, ele tem carga de cor, porque o grupo é não abeliano. No caso da eletrofraca, o campo W mais W menos Z0, eles têm hipercarga de cor, hipercarga fraca, eles têm spin isotópico fraco, por quê? Porque o grupo é não abeliano. Mas no caso do eletromagnetismo, o fóton, ele é neutro, ele não tem a carga que o eletromagnetismo pede que ele tenha. Por quê? Porque o grupo é abeliano, certo? Essa é a intenção. É claro, Dário? Então acho que é isso que você estava querendo colocar. Você pode colocar uma matriz, não tem problema, mas vamos dizer assim, é meio fictício, essa matriz no fundo é inconsequente. Então, foi boa toda essa discussão, né? Quase mais de uma hora, foi para a gente só motivar o cliente. Então, é importante. Então, eu acho que isso é uma coisa que não é óbvia, é simples, mas não é óbvia, e geralmente não está nos textos. Assim, ninguém dá muita bola para a representação adjunta. A gente sempre dá o campo de Gauge está na representação adjunta e fica por isso mesmo. Mas tem muitas particularidades que a gente precisa observar da representação adjunta. E essa tua colocação aí de pensar numa representação adjunta para um grupo abeliano mostra isso para nós. Quer dizer, um grupo abeliano, a representação adjunta dele pode ser uma matriz, mas qualquer objeto que esteja na representação adjunta acaba o dia sendo neutro. Bom, beleza. Então, só para chamar a atenção. Voltando lá para o início, a gente estava com essa equação, que é a equação de Young-Mills em forma matricial. Está na álgebra de Lie, A gente já tinha visto que essa relação, na verdade, podia ser escrita assim, como tinha sido escrita assim no final da aula passada. Esse campo aqui, lembrando, é o campo de matéria, pura matéria, né? Aí a gente simplesmente agora tocou esse cara aqui. E aí a gente agora, tá? Como isso aqui é antissimétrico, eu vou antissimetrizar esse lado aqui, beleza? Então vamos pensar aqui o seguinte, a gente pode escrever essa equação, que está aqui desse lado, da seguinte maneira. Vamos desenvolver o lado esquerdo. Ele é o meio, vou botar assim, DI, só desenvolver no lado esquerdo, DI, F mini, menos o meio, no DI, F mini. É isso que a gente está desenvolvendo. Vamos desenvolver só o lado esquerdo. E aí vamos ver o seguinte, esse cara está na representação adjunta. Esse cara aqui, então, essa derivada, então, esse cara, nós sabemos, esse objeto está na representação adjunta. O dmi do F mini também está na representação adjunta. O dmi do F mini carrega um índice A, então ele está na representação adjunta. Então, essa derivada covariante aqui está atuando nesse objeto que está na representação adjunta. Então, eu posso escrever esse termo da seguinte maneira, um meio de dmi. Como é que é a derivada covariante de alguém que está na representação adjunta? Vamos lembrar aqui, ó. Se alguém está na representação adjunta em forma matricial, a derivada covariante fica sendo a derivada usual mais IG, comutador do campo de Young-Mills na representação em forma matricial com o campo em questão na representação matricial. Por isso é a derivada covariante para um campo que esteja na representação adjunta e que esteja em forma matricial, que é exatamente o que está aqui. Esse campo está na representação adjunta e está em forma matricial. Essa derivada covariante desse campo, tudo isso aqui está na representação adjunta em forma matricial. Então, eu vou usar essa expressão, delite isso aqui, vai ficar o meio. Vou esquecer esse fator meio, lembrar que tem um fator meio global. Então, vai ficar delite. Então, vai ficar dmi de quem? Dmi F mini mais IG, comutador de ANI com quem? dmi F mini. Certo? E aí vou fazer o segundo termo, porque o segundo termo é só manter o F mini quietinho e trocar o Mi com o Ni. Então, menos
o segundo termo, trocando o mi com o mi nas derivadas covariantes. Quer dizer, trocando os índices mi e mi covariantes. No mesmo no F mi não. Mas é só trocando, onde aqui vai ficar mi, aqui vai ficar mi. Só fazer isso aqui. Então, esse segundo termo que vou precisar fazer. Fazendo o primeiro, a gente já sabe quem é o segundo. Agora vamos desenvolver isso aqui. Vamos observar o seguinte, ó. Esse objeto aqui também está na representação de junto. Então vamos escrever isso aqui. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Dmi de quem? Quem é isso aqui? Isso aqui é dmi do F mi mais IG comutador de ami com F mi. Aqui. Dmi. Então, agora eu vou substituir isso aqui. Dmi F mi mais IG ami comutador F mi. E a mesma coisa aqui. Mais IG ani. Agora vamos colocar aqui. Isso aqui vai ficar dmi F mi mais IG comutador de ami com F mi. Fechei isso aqui e fechei isso aqui. E agora, menos o termo trocando mi com mi na parte de baixo, na parte covariante. Então isso aqui, então, já estamos abrindo aos poucos essa expressão. A gente abriu da parte mais externa. Pegamos essa derivada covariante atuando nisso tudo. Então deu a derivada usual mais IG comutador do campo de gauge com esse objeto. Tá legal. Aí agora a gente vai usar, vamos fazer a mesma coisa, vamos substituir quem é isso aqui. Então isso aqui é dmi F mi mais IG comutador de ami com F mi, mas tem essa derivada aqui fora. Você disse que sempre está na representação junto porque está com índice A. Isso. Normalmente está. E sempre está na representação adjunta é um objeto que tem índice A. Portanto, eu posso sempre passar ele para essa forma, omitindo o índice A, mas lembrando que ele é matricial. Eu posso sempre escrever ele assim. Posso optar por essa forma ou por essa forma. Forma vetorial ou forma matricial. Certo? Muito bem. Então vamos trabalhar isso aqui agora. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Desenvolvendo o lado esquerdo dessa equação. Então, vamos começar a abrir essa expressão agora. Então, isso aqui vai ficar dmi F mi. Lembrando que F mi é uma matriz. F mi A, GA. Agora, essa derivada vai atuar aqui, nesse comutador. Lembrando, como é que uma derivada atua no comutador? Derivada atuando no comutador de A no B. É a derivada atuando em AB menos BA. Então, isso aqui vai ser a derivada de A vezes B. Mais A, derivada de B. Menos derivada de B vezes A, menos B, derivada de A. Então, esse termo aqui, derivada de A, esse termo aqui, esse termo aqui se juntam, vai me dar o comutador da derivada de A com B. Esse termo aqui. E esse termo aqui está me dando o comutador de A com a derivada de B. Então, a derivada atuando no comutador, ela segue a regra de Leibniz. Fica a derivada, são dois comutadores. O comutador da derivada do primeiro com o segundo, mais o comutador do primeiro com a derivada do segundo. Então, quando eu tiver essa derivada atuando nesse comutador, eu vou produzir dois termos. Vai ficar mais IG, a derivada atuando no ami. Vai ficar dmi ami vezes F mi. Mais IG ami. E aí a derivada dmi atuando no F mi.